Começando aqui mais um Poços Entre Linhas, no nosso canal aqui, o Filosofia Sem Hipocrisia. Lembrando, se você gosta desse canal, vá lá, se inscreva no canal e você vai acompanhar muitas coisas da cidade de Poços de Caldas com esse programa aqui, o Poços Entre Linhas, onde sempre eu e Hudson Vilas Boas entrevistamos pessoas, né, que falam de Poços de Caldas, estão interessadas na cidade e têm um senso crítico também sobre o município. E hoje, junto com o meu amigo Hudson, está o Thiago Mafra. Thiago Mafra, que é professor, diretor de escola, e vai falar um pouquinho para a gente sobre um artigo que ele publicou recentemente, falando da questão do orçamento do município de Poços de Caldas, e inclusive de algumas áreas, né, que subiram, né, o valor de um ano para outro, e de outras áreas que a gente deve ver também como áreas importantes, que ou estagnaram ou tiveram um valor menor aí pensando no ano de 2022. Primeiramente, seja bem-vindo aí ao canal, Thiago, e o Hudson, né, como sempre, aqui acompanhando com a gente, participando toda semana aqui com a gente. Olá, Thiago, Hudson, obrigado pelo convite, prazer estar conversando com vocês e falar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante que rege a nossa cidade aí, que é a questão do orçamento municipal, muita coisa aí que precisa ainda ser esclarecida, a gente ficar atento para que construa realmente um orçamento atento às demandas da população. Olá, Thiago. Olá, Thiagos, né? É a segunda vez que eu tenho que começar, né? Quadrado hoje. Começa no plural, hoje está ao quadrado. E, né, é bacana a gente poder conversar aqui com o Thiago, né? Que é uma pessoa aí que a gente admira muito, né? Hoje está aí também, além de, né, ser um dos nomes aí à frente do diretório do Partido dos Trabalhadores, também, né, é gestor público aí, né, porque, afinal de contas, ele, né, assumiu já aí há quase 2 anos, se não me engano, né, Thiago, a direção da Escola Municipal Pedro Afonso Junqueira, e tem feito história lá no Pedro Afonso. A gente sempre ouve aí relatos muito bacanas. Mas o nosso foco de hoje, a gente pode até entrar também na educação, mas realmente é nessa questão do orçamento, né, que deixou todos nós muito preocupados, né, Thiago? Quando foi, os dois Thiagos, né? Mas quando foi divulgado, né, a peça orçamentária, a proposta que o prefeito enviou para a Câmara, eu próprio também, né, junto com o João Alexandre, que nós dois fomos secretário de Cultura em administrações diferentes, né, eu, inclusive, né, na primeira administração do próprio Sérgio, né, ainda é o prefeito, mas nós ficamos muito assustados ali com a questão da cultura, né? Nós tivemos, na verdade, um foco ali na cultura, mas o assustar não foi só com a cultura, foi com outras áreas, né? Áreas relacionadas à cultura, como o turismo, por exemplo. Depois a gente pode até debater melhor isso aqui, a questão relação cultura e turismo, né? Sem querer misturar as duas áreas, mas são áreas que a gente pode complementar. E outras coisas que nós vimos ali, né, o baixo crescimento na saúde, acho que você vai poder falar melhor do que isso, Thiago Mafra, e também eu sinto ali uma queda na promoção social, né? Analisando o orçamento como um todo, né, o que mais te chamou a atenção nessa peça, nessa proposta enviada para a Câmara? Bom, eu começaria dizendo que o que me chama a atenção já há algum tempo, passa gestão, entra gestão, sai gestão, a gente tem, infelizmente, o trato dos documentos relativos ao orçamento sempre com um trato muito protocolar apenas, né? Nós não temos um debate sobre o orçamento. Então, a maioria das pessoas sequer sabe qual é a divisão orçamentária que o município opta, quanto que vai ter de recurso por área. E aí, sempre que, nas poucas vezes onde esse assunto aparece, é sempre com comparações muito rasas, que eu não gosto de fazer particularmente, que é o pessoal faz, né? Sempre para tentar, talvez, simplificar o debate, fazendo comparações. Ah, o orçamento do município é igual ao orçamento da sua casa.
né? Você tem que se adequar ao que você recebe para poder estipular o que você vai gastar. Tem alguns elementos similares, sem dúvida, mas é muito mais complexo. Nós não estamos falando de arrecadação e gasto de uma residência com 3, 4 pessoas, que é a média de pessoas que nós temos por residência no país. Nós estamos falando de um orçamento que para 2022 vai estar passando a casa de R$ 1 bilhão para ser distribuído aí por dezenas de secretarias, empresas públicas, autarquias que compõem a administração municipal, e aí eu entro no primeiro elemento que me desagrada já há algum tempo e que a gente tem tentado chamar atenção nas discussões sobre orçamento, que é o fato da gente não ter nenhum tipo de discussão que tente envolver a população, né? Por isso que eu abri a fala dizendo que é uma ação minimamente ali protocolar, não vai além desse fato de sair da prefeitura uma proposta, dar entrada na Câmara, se discute de forma rasa ali, com pouquíssima margem de manobra para fazer emendas, alterações, deslocamento de recursos, e isso depois vai para aplicação. Então, esse é um primeiro elemento que chama atenção, né? Nós temos uma baixa participação popular na construção desse orçamento. E por que isso é preocupante? Porque o orçamento, ele materializa em números a própria administração municipal. Então, quando você pega o detalhamento do orçamento, ali está te dizendo quais são as áreas que o governo municipal prioriza, quais são as áreas que, no entendimento da gestão, precisam receber um aporte maior de recursos e quais são aquelas áreas em que seria possível fazer um remanejamento ou uma redução de recursos. Então, esse exercício de tentar compreender para onde está indo o recurso é um exercício político, né? Porque o número expressa quais são as prioridades de quem está à frente da prefeitura. E aí o segundo ponto que chama a atenção é o fato justamente da gente poder fazer uma divisão de 3 grupos básicos ali no orçamento municipal, pensando aqui na administração direta, que são basicamente as secretarias municipais. Aqui, esse artigo que eu publiquei na semana passada, ele não faz uma análise ainda, deixei isso para um segundo momento de reflexão, mas ele não faz ainda uma análise das empresas públicas, das autarquias, né? Então a gente focou na questão das secretarias municipais. Mas olhando isso, a gente pode dividir basicamente em 3 grupos. O primeiro grupo é aquele grupo de secretarias e setores que vão ter um acréscimo de recursos, percentualmente, né? Se a gente olhar a evolução do orçamento vigente, que é o de 2021, para o orçamento de 2022, o crescimento vai ser de 22%. Então, você olha ali, esperava-se que para ter um crescimento homogêneo, todas as secretarias teriam que estar nesse patamar ali, em torno de 22%. E aí o que nós notamos? Algumas vão ter crescimento de 140% e algumas vão ter retração, que é o caso mais grave que você citou, Hudson, da cultura. Então, a gente divide aí esses 3 grupos. O grupo das secretarias e dos setores que vão ter um aporte maior, estão sendo priorizadas. O grupo das secretarias que ficam ali no meio termo, estão próximos dessa margem de evolução de 22%, e o grupo das secretarias e setores onde nós vamos ter retração. O crescimento, ou seja, o percentual que está disponível para o orçamento de 2022, se ele for aprovado do jeito que ele está, ele vai ser menor percentualmente do que nós temos hoje. E aí, você perguntou, né, Hudson, né, o que chama a atenção? O que chama a atenção é justamente que as áreas onde existe corte são as áreas sociais, ou as áreas que podem ter algum incremento ali importante para o município. Aí a gente cita educação, turismo, né, num momento em que a gente sabe, e nós conversamos isso alguns dias atrás, né, em que há uma grande propensão ao turismo interno ser fortalecido em cidades do porte de Poços, com os equipamentos turísticos disponíveis, né, os pontos turísticos, nós temos um potencial de ser um ponto de visitação muito frequente, então, turismo também tendo queda, saúde, né, ao invés de ter um crescimento aí próximo dos 22%, que é a variação orçamentária de um ano para o outro, vai ter uma recepção de recursos só de 13% acima. Promoção social, justamente num momento em que a gente bate recorde de desemprego, aumento de pessoas em situação de rua, aumento pela demanda de algum tipo de auxílio ou de programa redistributivo, e o que foi o mais gritante, que além de não ter o repasse proporcionalmente
ao crescimento orçamentário, ainda vai ter queda, né? Vai ter R$200 mil a menos do que tem disponível hoje, que é o setor da cultura. Então ficou muito evidente ali a opção por, de certa forma, dar uma arrochada nos setores sociais, nos setores tradicionalmente aqueles que atendem a população geral de Poços, né? Não que os outros não atendam, mas esse atende diretamente através das escolas, das creches, PSFs, hospitais, CRAS, CREAS, equipamentos públicos de turismo, equipamentos de arte, teatro, biblioteca. Então, todos esses setores que têm, a gente sabe, um impacto importantíssimo no capital social, no capital cultural, vão ocorrer aí cortes significativos, pensando proporcionalmente, né? Então, são esses dois elementos que mais me chamaram a atenção. Uma baixa participação popular e a opção por fazer cortes em setores que já eram importantes e que agora, no momento que a gente vai aparentemente se encaminhando para, né, de pós-pandemia, caminhando para isso, com o crescimento da vacinação, setores que precisariam ter um cuidado grande estão sendo aí, caso, né, a gente sempre reitera, caso se mantenha essa proposta orçamentária, vão ser setores prejudicados. Tiago, você falou aí dessa questão da participação, né? Eu acho que isso está sendo uma tendência, né, a nível de país mesmo, infelizmente aqui no Brasil, onde a gente vê aí isso acontecendo no governo, né, no executivo, né, lá do presidente, governadores e também prefeitos. Infelizmente, a democracia participativa que a gente teve o auge talvez com o Lula, né, de ter conselhos regionais, estaduais, depois nacional para resolver diversas coisas, né, essa democracia participativa a gente não vê acontecendo mais no país, porque às vezes pensou assim, corrupção, tem muito isso, político não faz isso, então tem que chegar alguém agora com um pulso firme, e essa é uma tendência que infelizmente estão utilizando para fazer esse autoritarismo aí dentro da questão política, né? E o que você disse, né, de alguns setores diminuírem, né, essa questão da verba, mostra muito a cara daquele governo, né? E eu acho que isso mostra muito a cara desse governo atual do Sérgio Azevedo, né, do vice o Júlio, onde algumas, né, estruturas ou alguns pilares, vamos dizer assim, vão ter um recuo aí de investimento, né, de realmente ajudar ali aquela população daquele setor esperado. E a gente tem que lembrar que o ano que vem é ano eleitoral, né? E a gente sabe que nós vamos ter aí muitos dos que estão no atual governo também serão candidatos, né? Ou estão cogitando a ser candidatos, né? Então mostra aí talvez aí até a utilização dessa máquina, né, para poder aí, não digo para você poder, no caso, colocar pessoas, né, dar um up, né, colocar a pessoa lá em cima, e sendo que essa pessoa vai ser candidata, né, vamos dizer assim. Eu acho que o Thiago saiu aí, ó. Enquanto a gente aguarda ele voltar, parece que acabou caindo aqui em cima. Quinteiro, eu também vejo bem dessa forma, né? Primeiro pegando aí a fala do Thiago Mafra, diz que as áreas sociais, elas saíram mais prejudicadas, né, com essa proposta de orçamento. E também, né, talvez ali tentando colocar ali uma visibilidade maior em outras áreas, né? Mas passar para o Thiago. Hudson, deixa eu só voltar aqui, porque eu vou ter que editar esse pedacinho que o Thiago caiu aí. Só eu caí? Só. Tava funcionando tudo certinho aqui. Desculpa. Não, tranquilo. Mas, né, retomando essa questão, né, a gente sabe que houve um aumento, né, e isso teoricamente é positivo, né, do orçamento para 2022, só que a gente tem que lembrar também que 2022 é um ano eleitoral e sabemos que algumas pessoas que estão hoje no governo Sérgio e Júlio também serão candidatos, né, e o meu temor e a minha preocupação é justamente de se utilizar esse dinheiro, a máquina pública, né, em detrimento de favorecer ou de colocar em ascensão pessoas que depois, né, a gente vai ter aí uma surpresa,
né, uma surpresa entre aspas, de ser um candidato aí a deputado federal ou a deputado estadual, né? E isso, infelizmente, acontece, né, e pode também acontecer muito aqui de setores, né, onde fala-se que secretário pode ser, ou que secretário vai ajudar muito, e aí aquela pasta acaba tendo aí, né, um aumento, né, no volume aí de dinheiro para o ano, justamente aquele ano eleitoral, né, Thiago? Sem dúvida, né? Eu acho que alguns elementos aí que a gente precisa salientar. Primeiro, né, essa prática de um uso privado da estrutura pública, né, para se projetar, se mostrar, ela vem dessa tradição nossa violenta de controle total, né, por parte de quem está nos governos, e que vai omitindo-se da responsabilidade de trazer uma discussão mais pública, coletiva. Então, num primeiro momento, porque não interessava às elites que isso acontecesse, e a gente nem teve, ao longo da história do país, uma estrutura administrativa consolidada. Isso vai levar praticamente 300 anos para se criar um aparato que a gente pudesse chamar de Estado Nacional no Brasil. E isso, de certa forma, se perpetua, né? Então a gente mantém aquelas minorias políticas, né? Porque, na verdade, do ponto de vista demográfico, são maiorias, negros são maiorias, mulheres são maioria, mas do ponto de vista do poder efetivo no dia a dia da política, esses grupos vão sendo alijados, vão sendo deixados de lado, os trabalhadores não participam, e aí a gente tem um elemento muito mais complexo do que simplesmente dizer que existem espaços de participação popular. A gente tem que enaltecer a política de conselhos, os conselhos municipais, estaduais, nacionais, as conferências, os espaços que foram criados ao longo dos governos do PT para que houvesse uma maior participação popular, né? Era um fomento, mas a gente não pode esquecer que, de certa forma, o próprio sistema capitalista ele cria condições de dificultar a participação efetiva. E aí é justamente nesse ambiente onde as pessoas têm poucas condições de participação, não por falta de desejo, mas porque ela está preocupada, às vezes, com questões de atendimento emergencial. É a comida, é a roupa, é a moradia. Aquilo vai lhe prender mais atenção, vai lhe demandar mais tempo do que participar de uma discussão na esfera pública. Então, isso é um elemento que já dificulta, né, próprio do nosso sistema, e que aí cria um solo muito fértil para aparecer discursos do tipo: a gestão pública é para profissionais, a gestão pública é para técnicos. Nós vimos o primeiro governo do Sérgio se vender o tempo todo como um governo que se pretendia técnico. E, ao longo dos anos, isso foi sendo demonstrado que as opções políticas falavam muito mais alto e havia muito pouco de técnico nas decisões. Não que não se possa ou que não se deva ser político, mas isso, de certa forma, tem que ser transparente. Há uma escolha política em cada uma dessas decisões, e isso agora fica novamente evidente, né, expresso no orçamento. E fica mais expresso ainda quando a gente vai olhar dentro daquele grupo das secretarias e setores que têm o maior crescimento, algumas que são secretarias comandadas por pessoas que provavelmente serão candidatos em algum momento, seja agora em 2022 para as eleições gerais, seja para vereador ou qualquer outro cargo em 2024. E aí eu faço questão de citar aqui duas secretarias que tiveram um aumento acima da evolução média do orçamento, que é a Secretaria de Governo, que tem à frente um secretário que já vem praticamente trabalhando em campanha, né? A gente vê pouca ação do ponto de vista de articulação governamental, mas muita propaganda, inclusive algumas demagógicas, né? Eu estou no busão, como se, olha, eu estou num patamar acima, mas eu desço aqui junto à população miserável para passar um dia. Tem um dia de princesa, né, que tem os programas de TV, e tem um dia do trabalhador. Então, foi viver um dia de trabalhador, né? Mesmo que eu tenha carro, mesmo que eu use plano de saúde, eu estou aqui vivendo como um pobre que ganha salário mínimo. Ridículo, minimamente, né? É um tipo de propaganda extremamente ultrapassada, mas que demonstra também a visão de como que se encara o universo público. É um exemplo, a Secretaria de Governo vai ter uma projeção aí de aumento de 47%
saindo de 2 milhões e pouquinho para 3 milhões, né, 47% de aumento. E o outro setor que também a gente precisa ficar muito atento, que é o setor da comunicação social, que está saindo de 2 milhões e meio para 5 milhões e 300. É um aumento brusco de 124%, salvo engano, é o setor da prefeitura que vai ter o maior aumento. E aí nós estamos falando, concomitantemente, ao mesmo tempo que você está aumentando proporcionalmente o setor de comunicação ou o setor da Secretaria de Governo, você está fazendo cortes em setores que têm muito mais necessidade nesse momento do que aumentar a propaganda ou comunicação, publicações oficiais da prefeitura, né? A não ser, eu não sei o que justifica um crescimento tão grande, né? E aí, obviamente, que a gente já faz, a gente que acompanha o cenário político, sabe minimamente como é que se operam esses arranjos políticos, a primeira hipótese que se levanta é a instrumentalização da máquina pública para preparação para a campanha. Né? A não ser que a gente consiga, aí, ao longo das discussões, que até agora não ocorreram, mas que a gente espera que a Câmara abra esse momento, faça esse chamamento para que se discuta o orçamento em detalhes e se possa esclarecer cada uma dessas opções, que apareça aí uma justificativa plausível para essas variações. Né? Por mais que a gente olhe ali e um grupo de secretarias tem uma variação próxima da variação geral do orçamento, essas discrepâncias muito grandes, elas precisam ser explicadas. E, junto com elas, explicadas as motivações políticas e, inclusive, administrativas que levam a se optar por aumentos de um lado e cortes de outro. Então, quando você fala dessa preocupação, Quinteiro, sobre por que alguns setores têm aumentos dessa natureza e dessa monta, principalmente setores onde a gente sabe que existem figuras com interesses de pleitear outros cargos, né, interesse legítimo, inclusive, mas de se ficar de olho e se fazer a fiscalização necessária para que não se use a máquina pública em interesses privados ou em campanhas através dos cargos que se ocupam. É até curioso, né, porque no primeiro mandato do Sérgio não houve a Secretaria de Governo, perdão, a Secretaria de Comunicação. E a Secretaria de Comunicação, inclusive, desde o governo do Heloísio, né, então aquele período ali, 13 a 16, e depois o primeiro mandato do Sérgio, 17 a 22, não houve Secretaria de Comunicação. E agora voltou, né, a Secretaria de Comunicação, o secretário, inclusive, é quem era o coordenador da Secretaria, o Paulo Ney. A Secretaria de Comunicação, inclusive, eu até considero uma secretaria importante, se a gente parar para pensar que nós não podemos também ficar reféns única exclusivamente, né, dos meios de mídia, né, locais, tal, regionais. Então é importante você ter uma Secretaria de Comunicação para poder estruturar, para poder ser a porta-voz realmente da prefeitura, mas não do prefeito, jamais, né, nem do prefeito, nem de qualquer secretário. Mas você ter uma Secretaria de Comunicação que ela vai ser a porta-voz da prefeitura de políticas públicas, né? Um exemplo aí, a gente está no Outubro Rosa, então a Secretaria de Comunicação ela pode estruturar uma grande campanha ali voltada ao Outubro Rosa. Desde também, né? Aí são parênteses aqui, não adianta nada a gente fazer uma grande campanha do Outubro Rosa e depois não ter como as mulheres fazerem os exames, né? Não ter que entrar numa fila ali, a gente sabe precisar de quanto tempo para poder fazer uma mamografia. Mas, enfim, então há realmente uma importância da Secretaria de Comunicação, talvez pudesse até não ser secretaria também, mas a comunicação oficial do município, ela pode ser importante. Agora, aí vem o que chama a atenção, né? Por que só agora dá importância para a Secretaria de Comunicação? É isso que a gente, né, eu acho que basicamente é isso que a gente está dizendo aqui. E por que aumentar tanto, né, esse orçamento, né, na comunicação? Sendo que a gente vê outras áreas, e eu não vou ficar aqui falando só da cultura, até porque eu também já escrevi sobre o quarto orçamento da cultura, mas me chama muito a atenção e me preocupa muito, realmente, esse quase não crescimento, né? Um crescimento muito pequeno ali, que nem acompanhou o crescimento geral do orçamento, da Secretaria de Promoção Social, gente. No momento que nós estamos passando por uma dificuldade enorme, mas isso é noticiado todo dia, não precisa ser noticiado, a gente vê, é visível, tá certo?
a dificuldade que nós estamos enfrentando por conta da pandemia, o mundo todo está enfrentando, né? Por conta das grandes escolhas equivocadas que o governo federal fez, de certa forma também do governo estadual, né? Que eu também li um outro artigo que você fez com a Ana Paula, né, Tiago, onde você mostra ali que o Fundo de Combate à Miséria em Minas não foi praticamente utilizado, né, nos últimos anos. Então, quer dizer, a questão da promoção social, ela é uma questão urgente, outras também são, né? Mas pegando o exemplo aqui agora, nesse momento, a questão da promoção social é urgente e a gente não vê a prefeitura se movimentar nesse sentido, infelizmente, né? Enquanto que a Secretaria de Comunicação mais que dobrou, né, o seu orçamento, a Secretaria de Esporte também teve um aumento muito grande. Acho que o esporte até dá para a gente trabalhar aí também uma questão social, sim, mas gostaria de saber o motivo de ter praticamente triplicado o orçamento do esporte, né? Eu não tive acesso à proposta orçamentária inteira que foi para a Câmara, né? Não sei se você teve, se você poderia comentar isso, para a gente poder entender quais são as justificativas para isso, né? Quais são os justificativos para você não investir no social e passar a investir ali em outras áreas, né? Realmente é muito complicado. E outra coisa, né? Eu, por exemplo, que sou da área da imprensa, não tem uma justificativa de você aumentar, né, mais de 120% o orçamento. Os próprios, né, quem é servidor, o jornalista da prefeitura é servidor. Né, então, assim, já é algo que está no orçamento de todos os anos ali. A não ser que o Sérgio fale assim, ó, nós vamos agora comprar equipamentos novos para a Rádio Libertas, nós vamos reestruturar a Rádio Libertas. Poderia-se, nesse sentido, aí pensar num aumento substancial da verba, né, mas que também parece que não é o caso. Então dá a entender o seguinte, né, que muito desse dinheiro vai ser utilizado, né, para a divulgação da própria prefeitura nos veículos de imprensa, né? Se isso começou a ser cortado com o Heloísio e continuou com o Sérgio, né, de reduzir o investimento na imprensa local, né, começou lá com o Heloísio e depois o Sérgio, né, deu aquela cortada maior, vamos dizer assim, parece que isso agora vai voltar, ou seja, parece que agora vai se injetar mais dinheiro, né, nas emissoras locais de rádio, TV, impresso, e aí com o objetivo, muitas vezes, né, de você colocar em ascensão secretários ou pessoas específicas ali da prefeitura que devem ser candidatos, aí não pensando, como disse o Thiago, só em 2022, mas também em 2024. A gente tem que lembrar que o Paulista ele foi secretário, conseguiu ser vereador. E a ideia é fazer a mesma coisa com o Pelé, ou seja, investir muito ali, pensando também numa possibilidade de ser vereador. O próprio Júlia do esporte, né? Então, se a gente for pensar que há um incentivo maior no esporte, também pode beneficiar o Júlio, que é ligado a isso, né? O vice-prefeito tem uma ligação muito grande com o esporte e ele pode ser um candidato ano que vem já a deputado. Então, assim, o que me deixa preocupado é que nada, esse orçamento não é jogado do nada, né? Tipo, foi planejamento, sei lá, do secretário da Fazenda, de análise dessas. Não, é tudo bem alinhavado com os interesses dessa administração, desse governo, numa permanência de poder aqui em Poços de Caldas. É isso que dá para perceber, né? Na verdade, enquanto, né, o Hudson falou sobre a questão da comunicação, enquanto a gente não tiver uma justificativa clara e oficial para essas opções, vai ser comum, vai ser terreno fértil para que as especulações aconteçam, né? E aí é muito engraçado se falar agora de um aumento ou de uma melhora no setor da comunicação, porque, na verdade, a gente não vê nenhum esforço no sentido de pluralizar o debate, ou de aumentar a participação das pessoas nesse debate. E nós sabemos que para que haja uma democracia mais efetiva, uma democracia que fomente a participação verdadeira das pessoas, o acesso à informação é primordial, né? E até o momento, os 4 primeiros anos do primeiro governo, e já findando esse primeiro ano do segundo governo, nós não temos nenhuma opção ou nenhuma iniciativa de fomento à participação popular que vá além daquilo que já é praxe,
que é obrigatório por lei, das audiências públicas estabelecidas, que são obrigatórias de ser feitas, e aqui eu vou, ainda no âmbito do orçamento público municipal, citar a audiência pública que a Câmara realizou, por obrigação legal, do plano plurianual. Então, no primeiro ano da gestão Sérgio, lá em 2017, o Sérgio ainda enfrentou um plano plurianual, o último ano do plano plurianual, elaborado pelo ex-prefeito Heloísio. Elaborou o seu plano plurianual do primeiro governo sem participação popular e encerrou agora, no ano de 2021, o plano plurianual que ele mesmo elaborou. E aí, mais uma vez, a gente vê uma peça orçamentária, que é o planejamento do município para os próximos 4 anos, ser enviado para a Câmara, de novo, sem nenhum tipo de consulta aos conselhos, às entidades, à sociedade civil organizada. Na audiência da própria Câmara, para discutir ali um planejamento de médio prazo, que vai guiar a distribuição orçamentária municipal pelos próximos 4 anos, uma pessoa inscrita para falar. E a impressão que eu tive, ao fazer uso da tribuna aquele dia, era que ninguém esperava que houvesse alguma fala. Porque tivemos, inclusive, vereador que pediu a palavra e falou: eu não li. Não leu um dos documentos mais importantes da gestão municipal, que é o plano plurianual. Sequer sabia as previsões, as variações, setores que estavam sendo priorizados, inclusive os setores sociais vão ter cortes importantes. Eu vou citar aqui um da minha área, o setor de fomento à juventude, que engloba Programa Municipal da Juventude, Conservatório Musical, e o Centro Municipal de Línguas, além do setor das bandas e fanfarras, ele vai ter um corte nos próximos 4 anos, se o plano plurianual não for modificado, de 50%. Então, como é que você fomenta a participação juvenil, educação integral, se você vai cortar metade do recurso disponível? Então, essa indicação de um desprezo pelo setor social, ela já estava indicada lá atrás, e ela vem se confirmar agora no orçamento municipal. E aí, enquanto não houver essa justificativa formal, olha, nós estamos optando por essas razões, obviamente que essa discussão de setor A ou B que vai ser priorizado e com qual finalidade ela vai descambar para uma discussão do uso mesmo da máquina pública para fins eleitorais, para fins privados, e quando a gente vai observar outros setores, né, o Quinteiro citou o esporte, né, que é fortemente ligado ao vice-prefeito, ou vamos pegar aqui outro setor que vai ter um crescimento significativo, que é o setor de serviços públicos, de obras, que obras principalmente, né, que vai ter um aumento aí de 35%, né, então vai sair aí de 80 milhões por ano para ir para casa de 108 milhões. E aí não dá para passar batido, vai ficar continuando fazendo essas reformas apenas nas praças, chegando a ganhar o título, inclusive, aí dado pelo vereador Thiago Braz, de Sérgio Pracinha, né? É só isso que vai ser não que esses espaços públicos municipais não tenham que ter a manutenção, tem sim, mas e a estrutura física das escolas? Nós vimos semana passada, com as fortes chuvas, vídeos do vereador Dinei, do vereador Lucas Arruda, mostrando praticamente chovendo dentro das escolas, depois da Câmara aprovar de forma bizarra a essencialidade da educação, que não mudou na prática nada. Hospitais, PSFs, locais sem estrutura, locais sem as condições mínimas para atendimento de setores, dos equipamentos de modo geral da prefeitura que precisam de intervenção, esses locais vão ser alterados, vão ser mexidos, vão ser reformados. Assistimos aí também a discussão nas últimas 2 semanas sobre os recursos repassados a partir da indenização da Vale para as prefeituras, e o líder do governo dizendo que tem que ser em infraestrutura, sendo que o projeto de lei do governo do estado e aprovado na Assembleia Legislativa fala que não é necessariamente isso. Tem as vedações, mas tem uma série de setores que podem ser contemplados. Então, assim, por que elas ocorrem, né? Então, acredito que
é importante essa explicação pública, até para a gente envolver mais as pessoas nessa discussão. E aí vem uma grande dificuldade, né? E a gente tem visto em pós já há décadas, né? Desde sempre. Né? Talvez um momento diferente tenha sido ali a administração do Paulo Tadeu, né? 2001 ou 2004. Mas de realmente discutir com a população o orçamento, né? Aliás, quando eu digo que é uma dificuldade que a gente possa, aí a gente tem que ser honesto, é uma dificuldade no nível nacional mesmo, né? A gente sempre tem uma dificuldade muito grande para poder colocar essa questão. E aí, grande parte da população, né, não consegue compreender que o orçamento é uma disputa política, né? E ali estão, obviamente, as prioridades de cada governo, né? Então, você precisa fazer uma disputa política em cima do orçamento. E aí, o que me causa ainda mais medo, né, nesse orçamento como essa Câmara ela tem agido ultimamente, né? Eu acho que a perda ali, eu já falei isso em outros momentos, né? Muito embora a gente está tendo ali, nesse momento, alguns vereadores que são combativos, né? Fazendo o papel real da oposição, né? Lembrando que a oposição não precisa ser uma oposição destrutiva, não é nada disso. A oposição, a partir do momento que você aponta um erro ali, você está colaborando justamente para poder construir uma cidade melhor, uma sociedade melhor, né? E aí, o grande receio que a gente tem é nessa Câmara, a forma como ela está, que recente, de figuras ali mais experientes que tínhamos, né, sempre tivemos em outras legislaturas aqui no Poços de Caldas, nessa nós não temos, e aí talvez esse orçamento passasse em nenhum debate, porque se a população está debatendo, se não está havendo pressão, muito provavelmente a Câmara, né, ela acaba aprovando esse orçamento da forma como o orçamento foi enviado, e depois, no fim, que acaba prejudicando a totalidade da população, né? É um receio muito grande aí que eu tenho, justamente desse orçamento ser aprovado da forma como ele foi, que ele me parece bastante esquizofrênico ali em alguns sentidos. Hudson, tá aí, completando o que você falou, né? Igual o Thiago falou, que a gente espera uma justificativa aí, eu acho que não vai ter justificativa, né? Eu acho que assim, vai tocar como está, né? Porque esse governo tem feito assim, né? Sem muita justificativa para muita coisa, vai tocando como acho que tem que tocar, né? Porque sabe ou acha que sabe as prioridades do município, a gente vê que não é bem assim. Né? E outra coisa que me chama atenção, né, assim, se a gente tem poucos vereadores que questionam, né, e aí, como a maioria é a favor, muita coisa passa despercebida, outro problema que eu vejo atualmente em Poços de Caldas, que eu nunca vi postos assim, é a questão da mídia. Né? A gente tem uma mídia hoje apática no município. Né? Você pode pegar aí TV Plan, TV Poços, pode pegar as rádios que hoje não tem mais a força que tem. Né? O que eu vejo um pouco mais de crítica é na Rádio Cultura, né? Talvez com um próprio posicionamento do Chico ali, coisa mais pessoal, mas fora isso, uma mídia totalmente apática. E a mídia, sendo apática, ela infelizmente, né, acaba prejudicando no sentido de instigar a população a fazer questionamentos, né? Por mais que a gente tenha aí outros meios, né, YouTuber e outras formas, plataformas, né, e pessoas tentando fazer alguma coisa, a gente vê que essa falta, né, de senso crítico da imprensa acaba aí tendo como resultado uma população que aceita muito mais coisas do que às vezes se fazia antes, né? Sem contar que, voltando, né, para a questão do direito ao acesso à informação, o direito a participar do debate público, vou dar um exemplo desses últimos dias agora, a discussão sobre a liberação total das escolas ou não para o retorno. É comum isso desde o ano passado, quando se iniciou o processo da pandemia, as decisões são noticiadas primeiro em entrevistas, e depois elas chegam para os gestores das escolas. Essa última semana aconteceu de novo. Anunciado aí o retorno a partir de 8 de novembro, a liberação total dos espaços escolares, sem restrição
de capacidade, só que até agora não foi publicado nada. Então, assim, a família liga na escola, liga na creche, olha, vai ser obrigatório voltar? Não sei. Mas como você não sabe, tá no jornal, tá no WhatsApp. Então, um exemplo, né, do quanto me parece desarticulado esse governo, e aí eu não sei se por incompetência ou se por opção da desinformação, e o quanto a gente precisa nadar contra essa normalização dessa condição, de tocar a prefeitura conforme os problemas vão aparecendo, né? A gente sempre usa o termo aí, a expressão, né, as administrações bombeiro. O que tem para hoje? Então, a gente continua com uma série de questões paradas no município, e essa situação do orçamento sendo tocado de forma construída a poucas mãos, fechada em gabinete, é a expressão disso. Se a Câmara não se movimenta, como você diz, Quinteiro, se ela não se movimentar, não buscar fazer uma discussão realmente pública sobre a questão do orçamento, nós vamos ter ali uma grande maioria na Câmara que simplesmente vai dizer amém para o que o governo municipal quer, inclusive perdendo a sua capacidade e independência enquanto poder para fazer os encaminhamentos necessários. E aí isso é um grande risco, né? Até porque a gente tem ali uma série de vereadores orgulhosos da sua ignorância, né? Então, assim, bate no peito e fala que não leu, não, eu não li mesmo, vou votar porque hoje eu tô nervoso, hoje eu acordei com o pé esquerdo não, né? Acordei com o pé, sei lá qual pé que eles acordam. Hoje eu não vou votar, porque eu vou fazer birra, hoje eu não sei, eu não li. E assim, é um orgulho da ignorância, né? Então, assim, alguém que está sendo pago para estudar a legislação, para fiscalizar, para dar justificativas, o máximo que consegue fazer é ou fica quieto, como acontece com alguns ali, e tem alguns casos que é até bom, porque quando fala bobeira, bobagem, né? E aqueles que são orgulhosos mesmo desse nível que tem. Então, assim, infelizmente, uma Câmara omissa, submissa e com pouca capacidade de fazer um debate e você pode fazer isso, ser partidário de uma linha política e mesmo assim contribuir para o crescimento do município. Nós vimos isso acontecer na legislatura passada, nós vimos isso acontecer agora em alguns momentos, né, apesar de poucos, mas é possível fazer isso. Agora, tem que sair dessa condição de subalternidade. Um outro elemento que também envolve a Câmara é o fato de ela não se sublevar contra duas coisas. A primeira é, muitas vezes, a qualidade baixa das respostas por meio dos requerimentos. Você pergunta A, a resposta vem C. Aí você fica, será que o cara entendeu a pergunta, né, para ele responder dessa forma? E a outra coisa, muitas vezes, e talvez por isso que eu disse que nem sempre a informação mal distribuída ou com atraso, nem sempre ela é incompetência, às vezes é uma estratégia, né? É aquela ideia da guerra relâmpago, que era, agora parece que está em moda na Câmara de Postos, né? Era uma estratégia nazista, né? Então você vai uma atrás da outra, vai jogando coisa justamente para não dar tempo de analisar nada. Então, uma série de regimes de urgência, pedidos de regime de urgência, como se tivesse medo que o debate ocorresse. Então, a gente espera realmente que haja uma conversa, um debate que aconteça em torno do orçamento público, do plano plurianual e da lei orçamentária anual, que vá além desses elementos protocolares, de praxe, que tem que acontecer por força de lei, e que a gente faça um chamamento, uma ampliação, para que esse debate não passe em branco, e para que a gente possa ter oportunidade de entender essas opções. Ninguém está fazendo acusações, mas enquanto essas explicações não vêm, cada um acaba interpretando de uma forma, e a gente realmente tem que trabalhar para que não haja instrumentalização da Prefeitura de Poços para fins eleitorais. Marco, e até entrando, né, nesse assunto da Câmara, primeiro que realmente, né, algumas pessoas ali parece que eu não me canso de repetir o Nelson Rodrigues. Né? O Nelson Rodrigues já deixando claro que era conservador, né, um escritor conservador, embora seja um grande dramaturgo, né, um grande nome da literatura nacional,
era alguém conservador, alguém, inclusive, ali que apoiou a ditadura, o golpe em 64, e teve até, tinha até um bom relacionamento com o Médici, né? Mas o Nelson Rodrigues, isso não diminui, talvez, a grandeza literária dele, né? É sempre bom a gente situar a pessoa, né? Mas também reconhecer ali a grandeza. E ele dizia, né? Isso aí é famoso, que chegaria um momento onde os idiotas perderiam a modéstia e andariam para a rua orgulhosos, né? Babando na gravata e sendo orgulhosos. Infelizmente, parece que isso daí acabou tomando conta aí da Câmara de Poços de Caldas. Muito me assustou, né? Um vereador, que isso aí não foi nem o que mais me assustou dele, né? Mas um vereador na sessão que foi não na última, mas na penúltima sessão, ele dizia que o prefeito não poderia comparecer à CPI das férias, né? Dos pagamentos ali das férias, porque o prefeito era muito ocupado. Bom, o próprio vereador, ele desmerece o trabalho feito pela Câmara, né? E ele faz parte da comissão, né? Vamos deixar isso claro também. Quer dizer, desmerece o trabalho da Câmara, desmerece o trabalho dele, né? Achovalha, tem sido o papel dele ali, né? Parece que ele foi eleito para isso, para poder achovalhar, né? Não só a Câmara, mas os eleitores de Poços de Caldas, quem tem dois neurônios. Pode até, desculpa te cortar, mas daria para fazer até, né, citou nazismo esses dias, daria para falar que ele poderia falar de outro componente do eixo lá, que né, ele citou os alemães, e ele está agindo talvez como um japonês kamikaze, né? Porque a postura dele tem sido de autodestruição, mas diferente dos kamikazes, sem muita honra. Não, honra nenhuma, né? Honra nenhuma. E quando a gente fala ali da Câmara, e você citou também alguns pedidos de urgência que têm entrado na Câmara, me assustou, né? Tem entrado agora recentemente, nessa semana, o pedido de municipalização de uma escola, né? Até, se não me engano, você conhece muito bem a escola, né? Se não me engano, você foi aluno lá, se tiver correto para me corrigir. Da escola Cleusa Lobato, e a absorção ali do ensino das séries iniciais de outras escolas, do Edmundo, do João Eugênio, do Escobar, se eu não me engano, do Tambias também, né? Aí a gente entra aí na questão da educação e você como gestor, né, na educação. Isso foi debatido, e as comunidades, será que foram ouvidas? Né? Será que a prefeitura está se preparando, a Secretaria de Educação está se preparando realmente para essa absorção? Ou é simplesmente aderir a um programa do governo estadual? Como você vê essa questão? Eu acho que aí a gente caminha para os elementos efetivos, né, talvez mais palpáveis de cada setor, e a gente começa pela educação. Essa proposta de absorção gradativa de escolas estaduais e municipalização, ela faz justamente a gente questionar ainda mais a opção de cortes, no caso aí da educação. Nós estamos tendo, então, nós vamos ter que operar a mesma quantidade de escolas, absorvendo escolas estaduais e operar esse número de matrículas com a mesma quantidade de recurso proporcional, sendo que essa rede vai inchar. Isso, além do mais, vai desobrigar o Estado de uma função de oferta de educação, vai gerar desemprego, porque frente a essa dificuldade crônica do governo estadual de desenvolver concursos públicos para manter o funcionalismo de forma permanente, a gente tem um grande número de pessoas que vivem através das designações, os contratos temporários no Estado. Como a prefeitura, caso esse projeto seja aprovado, ela vai incorporar, vai absorver esses serviços, ela desobriga o Estado, gera desemprego para essas pessoas e vai assumir tanto a gestão dos prédios públicos quanto a gestão dessas escolas, sem ter sequer universalizado o atendimento da educação infantil, que é uma obrigação prevista, inclusive, no Plano Decenal Municipal de Educação, e fazendo com que a situação do servidor público municipal também fique deteriorada, porque ao incorporar mais servidores para dar conta dessas escolas que vão ser incorporadas, dificilmente nós vamos ter condições de ter uma valorização do servidor através dos recursos ou das negociações de database. E aí cabe ressaltar aqui também que essa negociação recente, ela não cobriu sequer a
a evolução inflacionária do período, né? Então a gente vai vendo uma deterioração da valorização do serviço público através da depreciação salarial, e no setor da educação em específico, não houve nenhuma discussão, nem com o funcionalismo municipal, nem com o Conselho Municipal de Educação, ao que me conste, em consultas feitas, isso não tinha sido debatido ainda. A Superintendente Regional de Ensino replica, no âmbito municipal, uma postura totalmente unilateral e autoritária ao não chamar as comunidades dessas escolas para debater e simplesmente dispara comunicados autorizando a entrada de polícia militar para verificar a possibilidade de militarização de escola, faz debate sempre de cima para baixo, né, de superintendência para secretaria, mas sequer ouvindo essas comunidades. Então nós temos, dentro da educação, essa discussão de setores que ainda não foram universalizados, a discussão do achatamento salarial, a incorporação de patrimônio público, nós sabemos que nem o que existe hoje está em condições adequadas de uso, por mais que tenha sido feita uma série de intervenções às pressas agora para a retomada das aulas presenciais. Nós temos essa discussão de qual será o repasse do governo estadual, caso isso seja aprovado, porque diferente de outros municípios, não há em nenhuma parte da mensagem do Executivo e nem do projeto de lei o valor que será repassado pelo governo do estado, caso isso seja aprovado. Inclusive, ao observar os estudos que o Sindiúti fez para o caso específico de Poços de Caldas, os valores repassados a priori, numa análise fria, não cobririam o gasto que o município vai ter se essa municipalização acontecer. Junto com isso, os cortes no PMJ, Conservatório Municipal, no Centro Municipal de Línguas, todas essas áreas que são locais de fomento da educação integral, de acesso aos estudantes para experiências extracurriculares, vão ficar comprometidos, né? E a gente já vê isso nos desmontes acontecendo, e se esses orçamentos se consolidarem, eles vão aprofundar esses problemas. Isso tudo para ficar só no setor da educação. Se a gente fosse passar, por exemplo, para a saúde, onde a gente tem demanda por exames, medicamentos, serviços represados e, inclusive, a fala do líder do prefeito na Câmara, que isso aí já é algo que já se arrasta, que o vereador que cobrou não sabe nem o que é ficar recebendo o tempo todo cobranças, na verdade, isso então também tende a piorar, porque se com o orçamento que nós temos hoje, a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde não dá conta de dar andamento em todos esses serviços represados, se o ano que vem o recurso disponível é proporcionalmente menor, essa situação tende a piorar. Isso sem que a gente saiba ainda quais efeitos retardados o Covid pode causar nas pessoas que forem infectadas. Então, a gente ainda tem esses elementos. Não vamos ter mais, daqui a algum tempo, os recursos extraordinários para a saúde vindos do governo federal. E aí, como nós vamos fazer para garantir uma qualidade do serviço prestado? Do ponto de vista do turismo, né, que a gente falou da necessidade de alavancar, pode contribuir com a hotelaria, com o setor de serviços, com o comércio, atrair um perfil de turista que vem para gastar aqui. Se você não tem sequer uma organização, um plano municipal para o turismo, qual política que você vai ter para revitalização dos pontos, para profissionalização desse setor, se também há um corte grande, né, nesses recursos que estão disponíveis para o ano que vem? Isso sem contar, para a gente não delongar muito, a promoção social que você falou, Hudson, né, que nós estamos num cenário de empobrecimento, de desemprego crescente, de retomada da fome no país, e aí a opção do poder público municipal é estrangular esses setores que deveriam fazer esse socorro à população, sem contar a Secretaria de Cultura, né, que além de não ter o repasse proporcional, ainda vai ter queda, a evolução vai ser negativa. Então, isso fica muito evidente que são problemas que devem ser enfrentados, questões que devem ser respondidas e que vão ter efeitos práticos no cotidiano da população, nos serviços que a população faz uso no seu dia a dia. A preço de quê? Com qual finalidade? Essas são as perguntas que a gente gostaria que a prefeitura respondesse. Ó, já estamos aí há quase 1 hora de programa aqui no Postos Entre Linhas. Eu acho muito pertinente aí todos esses questionamentos
que o Thiago Mafra trouxe aqui para a gente. Ainda fica muita coisa, né? Por exemplo, eu não entendo como o prefeito disse que o ano que vem, né, ano que Poços faz 150 anos, que vai ter uma grande festa no setor, né, de cultural, principalmente em Poços de Caldas. Eu fico pensando como isso vai acontecer com um orçamento aí reduzido para o ano de 2022, sendo que esse ano nós não tivemos nada na cultura, né? A gente teve ainda somente o projeto em casa, né? A cultura em casa, né? Então, assim, coisas pontuais, lógico, e em cima também de lei estadual, né? Em cima de coisa que veio de fora. E eu fico pensando como vai ser administrar isso ano que vem, voltando aí, né, os eventos que o próprio Hudson, né, a Virada Mineira, voltando aí o Júlio Fest, né, voltando aí os projetos dentro do museu, né, como é que vai ser tudo isso, né, com uma verba reduzida e, como o prefeito disse, esperando uma grande festa para o ano que vem. Acho que espero que eles consigam fazer, mas de qualquer forma, para nós é prejudicial aí essa diminuição na cultura. Hudson, suas considerações finais e do Thiago também, para a gente poder encerrar o programa de hoje. Só lembrando que o Thiago também é um representante da cultura também, né? Afinal de contas, é um grande artista aí também, né? É um grande cantador de moda de viola. Agradecer ao Thiago, né, pela disponibilidade aí. Tenho certeza que vai ajudar, né? Nos ajudou, né? E vai ajudar também aí aos nossos assinantes aí a esclarecer um pouquinho aí mais sobre questões importantes e, sobretudo, aí sobre o orçamento municipal. Agradecer o Thiago Quinteiro pelo convite, o Hudson também pelo convite e pelo bate-papo. Eu acho que nós vamos ter que usar esses meios alternativos, as redes sociais, os jornais que abrem espaço para publicações, para que a gente possa tentar fomentar o debate sobre esses temas que são tão caros para nós, mas que infelizmente ainda muito pouco explorados, por todas as condições que a gente sabe, muito pouco explorados e muito pouco participativos do ponto de vista da população. A gente sabe que as dificuldades que os trabalhadores e as trabalhadoras enfrentam nesse cenário, nesse momento, mas deveria ser um objetivo dos governos locais, dos governos estaduais, do governo nacional, fazer, né, esse incentivo, esse fomento para que as pessoas pudessem realmente ter o controle do orçamento, e mais do que ter o controle, poder ser parte, ser objetivo do orçamento, ter suas demandas atendidas, né? Então, que possa contribuir realmente e que a gente possa assistir uma mudança na postura tanto do Poder Executivo, do prefeito Sérgio, do vice-prefeito Júlio, mas também da Câmara Municipal, por parte daqueles vereadores que têm se eximido da sua função ali de fazer um contraponto, de manter as questões equilibradas, de fazer os questionamentos necessários e que a gente possa ter um orçamento que seja um reflexo mais real daquilo que a nossa cidade precisa, né? E até para que no ano que vem, 2022, no aniversário de 150 anos de Poços, como disse o Quinteiro, que haja festa, mas que a festa não seja privada, né? Que seja uma festa para a população. Eu agradeço, obrigado a todos. Muito obrigado aí, então, ao Thiago Mafra e também ao Hudson, né, por ter proporcionado essa discussão aqui sobre essa questão do orçamento e, como o Thiago disse, né, a gente espera que essa discussão, né, não fique só em rede social, não fique só numa plataforma como essa, mas que a população tenha cada vez mais acesso a isso. Né, e lamento muito, né, a mídia aí, na qual trabalhei por muitos anos aqui em Poços de Caldas seja tão apática nesse sentido, né, de uma falta de senso crítico gigantesca, né, não sei se isso deve também ao fato de, sei lá, o pouco que pinga da prefeitura nesses locais já, né, já tá bom, ou pelo menos está pingando, não vamos falar nada, né, não sei o que houve com a imprensa, mas realmente é lamentável o que a gente tem hoje de imprensa, de senso crítico aqui em Poços de Caldas. E aí, Hudson, né, uma ideia que eu tive aqui é conversar, né, mais para frente com o Luiz Nassif, né, que tem também uma visão muito interessante aí sobre essa questão, né, de falso senso crítico. Na visão dele é uma coisa de Brasil, tá? Não é só interior, mas principalmente Brasil, né? A gente às vezes entende muito mais no Brasil, né, em âmbito de grandes corporações, do que às vezes nas pequenas empresas.
mas ele está disponível, vai falar sobre isso com a gente, viu? Seria interessante a gente pensar num programa para saber, né, essa falta, né, de senso crítico na mídia, o que está acontecendo, a gente poder discutir sobre isso, que eu acho muito importante. Beleza? Ótimo, nossa. Fechado? A hora que o Nassif puder, né? A gente encontra uma brecha aí na agenda, né? Beleza, Thiago, brigadão. E é o seguinte, você em casa, você pode aí curtir, né, dar um like lá no nosso canal, né, nesse programa, né, também se inscreva, eu acho muito importante aí ter cada vez mais pessoas, a gente sabe que aqui vai pingando, pinga, né, 100, pinga 150, mas é importante a gente chegar, quanto mais, né, possível, a vocês aí com realmente reflexão sobre a cidade de Poços de Caldas. Esse é o programa Poços Entre Linhas. Até mais.